12 do livro de Jeremias, versículos 1 a 2 do capítulo 10. Embora as 10 tribos do norte estivessem no exílio por mais de um século, essa mensagem é endereçada a toda a casa de Israel. Judá não deve adotar as práticas dos gentios, o que incluiria relacionar fenômenos como eclipses e cometas à adoração de ídolos. Versículos 3 a 5. De modo geral, os ídolos eram esculpidos em madeira e ornamentados com ouro e prata. Alguns eram moldados em barro. O contexto indica a impossibilidade de que tais deuses não existentes pudessem punir ou recompensar as pessoas, já que eram feitos por mãos humanas. Versículos 6 a 8. Deus, que soberanamente criou e controla todas as coisas, é o único e eterno Deus e digno de confiança. A majestade e a incomparabilidade do Senhor são contrastadas com a inutilidade e impotência dos ídolos. Versículo 9. Tarsis é o símbolo dos confins da terra. A localização de Ufaz é desconhecida. Os ídolos podem ser feitos com os melhores materiais pelos melhores tipos de artesãos, mas continuam sendo criações humanas. Versículos 11 a 13. Todos os falsos deuses desaparecerão. Eles foram criados por seres humanos, mas o Deus vivo fez e estabeleceu o mundo por sabedoria e inteligência. Os ensinamentos dos falsos deuses tornam as pessoas tolas, enquanto a instrução de Deus as torna sábias. Versículos 14 a 16. As pessoas são tolas sem a sabedoria de Deus, especialmente quando se pratica idolatria. Deus, a porção e herança de Israel, é o Criador, aquele que fornece a sabedoria. A porção de Jacó se refere ao próprio Senhor, porque ele tinha se dado como herança de Israel. O povo fazia essa reivindicação para si mesmo, mas nesse mútuo pertencer, Deus é uma possessão de Israel, como também a terra é possessão de Israel. Uma vez que os ídolos são deuses inanimados e imaginários, são incapazes de se comprometer com alguém. Versículo 17. Judá deveria reunir poucos pertences apressadamente para uma fuga imediata, não uma carga grande e pesada. Versículos 19 a 21. Para descrever os pastores de Judá, os líderes que, em vez de guiarem o povo a Deus, desviaram-no dele e acarretaram angústia para a nação, Jeremias usou a imagem dos nômades errantes no deserto, tentando, sem sucesso, armar suas tendas. Versículo 22. Um grande tumulto anunciaria a chegada do exército babilônico em 587 a.C. A imagem de ser feita uma desolação e de se tornar morada de chacais é muitas vezes usada para descrever a destruição total de cidades conquistadas. Versículo 23. O ser humano é incapaz de conduzir a sua própria vida adequadamente. Essa oração volta-se para a necessidade que o profeta tem de Deus, que tinha um plano para Jeremias desde antes de ele ter nascido. Versículos 24 e 25. Jeremias viu a si mesmo em solidariedade com o seu povo e compreendeu que a nação deveria ser castigada, mas desejava que houvesse misericórdia e moderação. Ele então orou a Deus para que derramasse sua fúria sobre as nações gentias que haviam induzido os judeus à idolatria. Agora nós vamos estudar o capítulo 11, versículos 1 a 5 do capítulo 11. Jeremias recebe a ordem do Senhor de ouvir e falar as palavras da aliança, ou seja, as palavras da lei mosaica, dada por Deus a Moisés. No coração da aliança estabelecida pelo Senhor no Sinai, encontravam-se orientações sobre a obediência e sobre a desobediência. A obediência traria bênção, a desobediência traria maldição. Ficar na terra prometida dependia da obediência e do arrependimento de Israel. Versículo 6. Jeremias teve um ministério itinerante, proclamando a necessidade de Jerusalém e todas as cidades de Judá de ouvir e cumprir o que a aliança pedia. Versículo 7. O Senhor enviou profetas ao povo. Desde Moisés e Jeremias, as gerações tiveram profetas que falavam da aliança. Versículo 9. Parece ter havido uma conspiração geral e uma revolta contra o chamado do rei Josias para reforma e avivamento em Judá, mas ela não se transformou numa ação política, não originou um golpe. Antes foi uma revolta contra Deus. Versículos 11 e 12. A calamidade seria a destruição da nação pela Babilônia. Deus decidiu julgar o seu povo e não os ouviria. Assim, o povo se voltaria aos falsos deuses, porém eles não livrariam o povo porque eles não são reais. Versículo 13. Judá estava tão tomada de idolatria que havia uma divindade para cada cidade e um altar contaminado em cada rua. Versículo 14. Pelo fato de eles rejeitarem a Deus, as suas próprias orações não receberiam a resposta que eles desejavam. E a mesma coisa era verdadeira a respeito das orações feitas por outros em favor deles. Versículo 15. O Senhor chama Jerusalém de minha amada, uma expressão que mostra a sensível consideração que Deus tem pelo seu relacionamento com Israel como uma nação. No entanto, não deve ser presumido a partir disso que todas as pessoas sejam espiritualmente salvas.
pois o povo estava envolvido com uma idolatria vergonhosa que havia contaminado tudo que condizia com o verdadeiro culto no templo. Versículos 16 e 17. Israel é retratada como sendo uma videira, depois uma oliveira, da qual era esperado que desse bons frutos. Contudo, eles produziram apenas frutos que só prestavam para serem lançados ao fogo no julgamento. Versículos 18 a 20. Por não suspeitar de todas as tramas e maquinações armadas contra ele, Jeremias era como um manso cordeiro que leva uma matança. Seus inimigos planejaram destruir a árvore com seu fruto, uma expressão proverbial indicando que eles destruiriam Jeremias e tudo que ele tinha produzido. Jeremias não era casado, portanto, isso se refere à obra de sua vida e não esposa e filhos. Desejando justiça, Jeremias orou pela vingança de Deus sobre os seus inimigos. Versículos 21 a 23. Anatote, a cidade natal de Jeremias, tramou contra ele, presumivelmente porque seus próprios familiares consideravam que ele tinha trazido desgraça sobre eles, ou talvez o consideravam traidor por seus pronunciamentos parecerem favorecer a Babilônia mais do que Judá. Agora nós vamos estudar o capítulo 12, versículos 1 a 4 do capítulo 12. Jeremias comparou seu próprio sofrimento com o aparente sucesso e prosperidade das pessoas que desafiavam a Deus. Ele estava confuso com o fato de que Deus frequentemente parecia postergar o juízo sobre tais pessoas, enquanto permitia que uma pessoa fiel sofresse, frequentemente, os maus tratos pelas mãos de pessoas profanas e ímpias. Versículos 5 e 6. O Senhor respondeu à queixa de Jeremias. Se correndo se refere aos falsos profetas que foram correndo, embora o Senhor não os tivesse enviado, como Jeremias esperava competir com cavalos. Cavalos pode ser uma alusão aos cavalos babilônios, que logo viriam sobre Judá e sobre o profeta. Ou pode ser que se Jeremias pensasse que sua família e amigos em Anatote eram difíceis de lidar, o que ele faria quando os ímpios, que são os cavalos, forem soltos sobre ele. Versículo 7. A herança de Deus inclui tanto o território concedido a Israel quanto o próprio povo. Versículo 8. Comparar Judá a um leão mostra como a natureza de Judá havia mudado, pois o leão é indomável e incontrolável. Versículo 9. O povo de Deus, cheio de pecados e concessões, sofria oposição por parte de outras aves de rapina, ou seja, as nações inimigas, em especial a Babilônia. Versículos 10 e 11. Os líderes de Judá enganaram o povo de Deus, o que resultou em opressão e julgamento e caminhos errados. A boa terra será desolada, sofrendo de seca, negligência, invasores e juízo divino. Versículo 12. O poder de Deus pode ser usado para defender, ou como nesse caso, para castigar. Os babilônios eram a espada de Deus que estava executando a sua vontade. Versículo 13. A imagem de semear e colher espinhos é tanto literal como metafórica. Os espinhos crescem em terra negligenciada e Judá experimentará o efeito espinhoso de uma invasão. Versículo 14. Embora os adversários de Judá sejam usados pelo Senhor para punir Judá, eles mesmos serão julgados. Quando Deus julgar os inimigos de Judá, removendo-os de suas próprias terras, ele também livrará e restaurará Judá. Versículo 15. Deus trará seu povo de volta para a sua terra. Esse versículo também parece indicar o reino milenar de Cristo, em que, assim como Judá, Deus as reedificará as nações, se elas se arrependerem e se voltarem para o Senhor. Versículos 16 e 17, Deus também terá compaixão das nações que aprenderem os seus caminhos, se jurarem pelo seu nome e obedecerem à sua palavra. Ele é o Criador de todas as nações, não apenas a divindade nacional de Israel. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 10 a 12 do livro de Jeremias.